A paz do Senhor, minhas irmãs, meus irmãos, como é que vocês estão? Eu não andei muito bem, né? Porque aqui na minha cidade choveu 8 dias sem parar e eu não me dou muito bem com um clima muito molhado por conta da rinite alérgica. E eu ainda estou um pouco ainda com a voz meio fanhosa, peço que vocês não venham reparar, né? Mas estou aqui como instrumento da palavra do Senhor para entregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, a devocional desse dia. Que vocês estejam tudo bem. Para quem não me conhece, está chegando no canal agora, meu nome é Márcia. Criei esse canal para divulgar a palavra, para pregar a palavra do Senhor, né? Para levar a palavra de Deus aos corações contritos, porque a palavra do Senhor diz no livro de Isaías 61, né? Que o Espírito do Senhor está sobre nós, porque Ele nos ungiu para enviar a pregar as boas novas aos sofridos, quebrantados, que estão sofrendo, chorando. E essa é a nossa missão nessa terra. E hoje, meus irmãos, eu quero falar mais uma vez de uma família, mas exclusivamente de uma mulher, né? A mulher de Ló. É uma passagem muito conhecida no livro de Gênesis, capítulo 19, conta a história, né, do sobrinho de Abraão chamado Ló. O sobrinho de Abraão, ele saiu, né, com Abraão. Quando Deus chamou Abraão, Abraão levou o sobrinho. E esse sobrinho, certa feita, eles estavam com muitos gados, Abraão, seu tio Abraão e o Ló, e eles resolveram se separar. E Ló, ele olhou as campinas, porque Abraão colocou diante dele o lugar que ele poderia escolher. Aí ele olhou as campinas, viu tudo verdinho, né? E falou para lá que eu quero ir. Muitas das vezes nós somos enganados por aquilo que nós vemos. Os nossos olhos nos enganam, irmãos e irmãs. E Ló foi enganado pelos olhos dele. Era uma cidade verdadeiramente muito linda. A Bíblia fala que ela parecia o jardim do Éden, de tão bonita que era. Mas era uma cidade contaminada com muito pecado. E Ló foi para aquela cidade sem saber ali ele viveu com a sua família, ficou mais rico do que ele já era, né? Ele, a sua esposa e suas 2 filhas, né? E Abraão ficou ali na terra que ele tinha escolhido, a parte que ele escolheu, no deserto, com a sua família e seus gados. E ali várias coisas aconteceram, né? Inclusive uma guerra que Abraão teve que interceder, Abraão teve que ir lá para resgatar Ló, que tinha sido preso nessa guerra, né? Mas o que eu quero falar hoje não é exatamente sobre Ló. Eu quero falar sobre a mulher de Ló. Ló foi para aquela cidade, ficou muito rico, e a palavra do Senhor diz que certa feita o anjo do Senhor apareceu ali em Sodoma. O nome da cidade é Sodoma e Gomorra, para tirar Ló dali, porque o pecado era muito grande. E só Ló era crente. Só Ló clamava a Deus. Só Ló buscava a presença do Senhor. E só Ló era crente. Só Ló clamava a presença do Senhor na vida dele. E diante disso, o Senhor viu o clamor de Ló e mandou os anjos ali naquela cidade para tirar Ló dali. E eles foram ali, tiraram Ló daquela cidade. E foi uma grande luta, porque a palavra do Senhor diz que quando os anjos do Senhor chegaram naquele lugar, os homens eram filhos de Belial, homens maus. E eles queriam até mesmo fazer mal aos anjos do Senhor ali naquele lugar, né? Quando aqueles anjos do Senhor chegou à casa de Ló, os homens foram até a casa de Ló e falaram: vem para fora e traga esse visitante que nós queremos conhecê-lo. E ali, né, se tornou uma grande batalha, até que os anjos fez com que todos aqueles homens ficassem cegos, né? E então os anjos do Senhor entrou e pegou na mão de Ló, né,
na mão das filhas de Ló e falou: vamos sair daqui depressa, temos que sair depressa daqui. E os filhos os genros de Ló não quiseram ir e saíram dali, o Ló, as duas filhas e a sua esposa. Mas Deus deu uma ordem, ele falou: vocês vão sair, não vão olhar para trás, né? Não vão olhar para trás. E a palavra do Senhor diz que a esposa de Ló, saindo daquela cidade, ela olhou, ela desobedeceu o mandamento de Deus e ela olhou para trás. Minhas irmãs e meus irmãos, o Senhor, quando chega a um determinado lugar para nos tirarmos de um lugar, eles dão uma ordem para a gente não olhar para trás, é para não olhar para trás mesmo. Porque muitas das vezes nós passamos ali uma situação difícil naquele lugar, né? Às vezes temos perdas, lutas, sofrimentos, e quando chega a hora de Deus tirar, nós temos que sair, e como os anjos falou, sair depressa, porque Deus ele tem o melhor para nos dar, né? Deus tem o melhor. Mas aquela mulher, ela deveria estar apegada às coisas materiais. Quantas são as pessoas que, quando estão nesse mundo, elas constroem uma boa vida material, né? Mas, às vezes, ela constrói tudo aquilo de uma maneira ilícita. Às vezes, roubando, né? Infelizmente, né? Roubando, dando volta em alguém, né? Muitas pessoas, quando estão no mundo, que não conhecem o Senhor, elas praticam esse tipo de coisas erradas, né? E quando o Senhor chega num lugar para tirar você, para transformar a sua vida, para te dar uma nova vida, você tem que deixar tudo para trás e não olhar para trás. Porque o que Deus tem lá na frente são coisas muito melhores. E quantas são as pessoas que olham para trás? Quantas são as pessoas que fica olhando até mesmo algumas amizades que ela construiu e ela não, aquelas amizades não vão acompanhá-las no ritmo de fé que ela vai buscar agora com o Senhor Jesus, na caminhada dela com o Senhor, e ela, às vezes ela fica triste. Irmãos, irmãs, Deus é que coloca as nossas amizades, Deus é quem tira. Eu sempre peço, Senhor, se não for meu amigo, tira do meu caminho. Tira da minha vida. Não é eu chegar e discutir, arrumar uma inimizade, não. A palavra do Senhor diz seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é humano contenda, não quero mais falar com você, porque agora eu resolvi seguir Jesus. Nada disso. Se aquela pessoa quiser continuar sua amiga, né? E você seguir o teu caminho sem ela blasfemar contra o seu Deus, não implicar, né, com você por causa do seu Deus, da escolha que você fez, você vai continuar sendo amiga dela, amigo, e vai pregar a palavra. Porque o mesmo Deus que está te transformando e vai te transformar, também pode fazer na vida dele ou dela. Então, muitas das vezes o que acontece é que você sai e aquela amizade fala assim: ah, não quero mais ir, não quero mais ser tua amiga, seu amigo, porque agora você é Bíblia, você agora é fanático, você agora só fala de crente, só fala de Bíblia. E muitas das vezes você se entristece. Não, não tem que se entristecer, não. Você fez a tua escolha e você escolheu a melhor parte, que é estar aos pés do Senhor, que é estar buscando o Senhor, que está na casa do Senhor, né? E aquela pessoa, se ela não quer te seguir, quando eu falo isso, irmãos e irmãs, eu estou falando de amizades, eu não estou falando de familiar. Porque se você é casado ou casada e aceitou a Cristo, né? E o seu esposo ou a sua esposa não quer te acompanhar, você vai sim continuar casado e casada e vai clamar ao Senhor para que o Senhor salve também a sua casa. Porque Deus é um Deus fiel e não faz obra pela metade. Se Ele te chamou como coluna desta casa, Ele vai salvar também o seu esposo, vai salvar também a sua esposa. Eu estou falando cerca de amizades, de companhias, né? Pessoas que não são do teu círculo de familiar. Filho, você tem que levar o seu filho, sim, a sua filha, seu irmão, seja quem for que mora contigo, é a sua casa. A palavra do Senhor diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então é você e a sua casa.
Mas então, quando o Senhor te chama para algo novo, para uma transformação de vida, não olha para trás. Não olha para o que você deixou lá atrás, não olha para as amizades, não olha para nada. Entendeu? Muitas das vezes você conseguiu algo ilícito. Larga a mão disso. Se não foi Deus que te deu, larga a mão. Nós, como os conhecedores da palavra, nós temos a obrigação de levar uma vida justa e reta. Mas tem pessoas que também não conhecem a palavra e levam uma vida reta, justa, fogem da aparência do mal, constrói a sua vida de uma forma reta, trabalhando justamente, saindo cedo para trabalhar, conquistando dia a dia só sol. Tem sim, muitas pessoas. Tem muitas pessoas, mas eu estou falando, né, de pessoas que consegue riquezas de formas ilícitas. Então, larga a mão disso, não leva isso com você. Isso é maldição. A palavra do Senhor diz que Acã levou para dentro da casa dele algo que Deus tinha falado que era maldito, né? Era algo que ele pegou ali numa guerra, que não era para ela pegar, era uma coisa maldita, uma coisa de um rei pagão, ele levou para dentro da casa dele. E a palavra do Senhor diz que o povo de Israel pagou pelo erro de Acã, perderam guerra, né? Então nós temos que tomar cuidado com o que nos levamos para dentro da nossa casa. Se Deus te chamou para uma vida reta e justa, abandona as coisas erradas, irmão, irmã. Pessoa, você que está aí do outro lado, vendo esse vídeo, se o Senhor está te chamando para uma vida reta diante dele, você está começando agora, abandona as coisas erradas, não leva contigo aquilo que não é lícito, aquilo que não vai edificar na sua vida, que vai trazer peso para a sua vida. Leva aquilo que Deus vai trabalhar também para modificar, né? Como acabei de falar, uma família que ainda não conhece Cristo, Deus vai modificar o filho, a filha, o esposo, a esposa, Deus vai te dar uma nova vida. Não olha para trás. Não faça como a mulher de Ló. Com certeza ela olhou para trás porque ela deveria ter conquistado muitas riquezas ali com seu esposo, né? Muitas coisas boas, devia ser uma mulher que andava bem adornada com joias, com riquezas, né? Mas chegou o tempo de largar aquilo para trás. O Senhor falou: tem que largar, tem que ir embora, deixa tudo. Não levou nada, saiu com a roupa do corpo, segurou na mão e saiu dali, né? Depois vocês podem ler, essa passagem está no livro de Gênesis, capítulo 19. Lê a partir do versículo 24, que fala da destruição de Sodoma e Gomorra. Era uma cidade de pecado, de coisas erradas. E o Senhor teve ali, pela misericórdia, pela oração de Ló, resgatou Ló e a família de Ló. Mas a mulher dele, infelizmente, por se apegar às coisas, ela olhou para trás. Deus tinha falado para não olhar. E ela se converteu numa estátua de sal. Não olhe para trás, minha irmã, meu irmão. Se Deus te chamou para uma nova vida, Deus tem o melhor para você lá na frente. Deus vai transformar tudo novo, porque Deus ele não coloca vinho novo em odre velho. Ele te dá um vinho novo, uma roupa nova, tudo novo. Deus tem coisa nova para você, meu irmão, minha irmã. Você aí que ainda está começando na presença, ou então que você ainda não conhece a Jesus, entregue a sua vida para Cristo, porque Deus vai transformá-la. E não olhe para trás, porque o que Deus tem preparado para você e para toda a sua casa é coisas lindas e maravilhosas. É o reino de Deus para a tua vida, tá? É o reino maravilhoso, transformador para a tua casa. Que Jesus abençoe, que você fique com essa palavra neste dia de hoje. Não olhe para trás, olhe somente para frente. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.